prioridade. O que é prioridade na minha vida? Prioridade a Deus. Então a gente precisa pedir esse discernimento, porque muitas vezes a gente está negligenciando as coisas que deveriam ser prioridade e priorizando coisas que deveriam ser secundárias. Deixar de fazer aquilo que eu quero, do meu jeito, e fazer aquilo que a palavra está me ensinando, fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, como Jesus falou, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não falar futilidades. Então, quando eu honro o que Deus honra, eu atraio o favor de Deus. Então, Deus honra a integridade, Deus honra a família, Deus honra o casamento. Então, se eu honro tudo isso, eu atraio bênção para a minha vida. Olha aqui em Provérbios 11, 25. O generoso, vamos juntos, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 13, 3, vamos juntos. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então olha só, o generoso prospera, mas você pesa o outro, você vai ser pesado também. Quem guarda a boca, guarda a sua vida. Mas quem fala muito, quem fala demais, acaba trazendo ruína para a vida dela. Então, eu preciso usar a minha boca da forma certa, orando, declarando, abençoando, encorajando, analisar todos os dias. Às vezes eu tenho ainda vícios de linguagem, hábitos que eu aprendi com os meus pais, por exemplo, que eu fico falando que eu não consigo, que eu não dou conta, que é difícil, que eu estou estressado, que eu estou mal. Aí qual vai ser a consequência? Eu estou mal, eu estou cansado, eu não dou conta, eu estou estressado. Tudo que eu profetizei. Então nós precisamos frutificar, dar bons frutos. Os nossos resultados são os nossos frutos. Eles revelam o tipo de semeadura que a gente está fazendo. Então seus resultados estão mostrando. Você está plantando uma boa semente ou uma má semente. Então nós precisamos parar de buscar por aquilo que é fácil. A gente precisa aceitar e perseguir novos desafios todos os dias, porque é isso que a gente falou no comecinho do culto. Você é uma pessoa que tem esse foco, essa determinação. Eu quero crescer um pouquinho todo dia, quero aprender algo todo dia, quero melhorar um pouquinho todo dia. Esses vão muito longe, porque a gente está aberto aos desafios, que é o que a gente falou na segunda-feira. Os desafios nos promovem, os desafios chegam com cara feia, assustadora, de medo, de dar um chacoalhão, mas a gente sai, a gente vai para a fornalha, mas a gente sai, a gente entra na cova como Benaia, mas a gente sai, a gente enfrenta o gigante e a gente sai. A gente nunca perde por acreditar na palavra de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. As minhas palavras, as minhas atitudes, elas têm glorificado a Deus ou elas têm envergonhado Deus? Aqui em Mateus 12, 33 diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Vamos juntos, por favor. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ok? O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, fala comigo, de toda palavra inútil que tiverem falado. Ok, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, se o que está dentro de mim é o Espírito Santo, o que sai de mim é o que? É verdade, é sinceridade, é vontade de aprender, é vontade de melhorar todos os dias, porque a palavra está falando do homem bom, tira-se coisas boas, mas o homem mau, ele vai tirar só coisa ruim, ele vai ver só o lado negativo das coisas, mas o lado da pessoa que tem um homem bom, o que é um homem bom? É um homem que tem o Espírito Santo. Então ele vê a vida de uma forma diferente, ele vê com expectativa, ele quer ajudar, ele quer desenvolver, ele não está lá, nossa, é a minha vida, olha isso que eu ganho, olha a minha família, não, ele está querendo avançar, ele não está apegado ao problema, ele está olhando para a solução.
A solução é mudar, a solução ele entende, a solução sou eu começo a mudança, começa em mim, não é na minha esposa, no meu filho. Então eu estou aqui, eu estou aprendendo, não vou ficar falando bobagem, eu vou ter que dar conta de toda a palavra inútil que eu falar, porque por cada palavra que eu lançar, você é absolvido, e por cada palavra que eu lançar inútil, eu serei condenado. Então eu posso atrair bênção, como eu posso atrair maldição. Então se pelas minhas palavras eu vou ser absolvido, ou seja, eu vou atrair bênção para a minha vida, então nada mais poderoso quando eu declaro a palavra de Deus na vida das pessoas, na minha vida, em tudo que me pertence, porque as palavras, fala comigo, as palavras são cheias de poder. Então a gente pode fortalecer as pessoas, a gente pode encorajá-las, ou a gente pode derrubá-las. A gente pode acabar com o emocional delas. A gente pode acabar com o emocional de um filho, de um cônjuge. A gente pode acabar, mas a gente pode fortalecer. Tudo depende de uma boca. Uma boca transformada ou uma boca carnal. Então a gente pode estar vivendo coisas por conta dessa boca, dessas palavras. A gente pode estar vivendo coisas hoje lá do passado, porque a gente julgou, lembra do dedo acusador? Não, às vezes já apontou, a gente está vivendo hoje, às vezes você nem lembra. Puxa, por que eu estou vivendo isso? Porque, às vezes lá atrás, eu posso ter atacado alguém, eu posso ter criticado alguém, eu posso ter dado uma de orgulhoso em relação a alguém, e eu posso até ter esquecido, mas o mundo espiritual não esquece, aí que está. Eu posso esquecer, mas o mundo espiritual não esquece. Por isso que nós precisamos escolher bem as palavras, com cuidado. Aqui em 1 Coríntios 10 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, ou seja, todos viveram as mesmas experiências, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Olha aqui, o Paulo está lembrando de todas essas histórias que a gente leu. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, olha só, vamos juntos, aquele que julga, fala julga, julga estar firme, cuide-se para que não caia. Às vezes a gente tem a tendência de falar assim: quem está firme, cuidado para não cair. Não, quem acredita, quem acha. Às vezes até isso a pessoa está cega. Quem julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, se eu estou cedendo às tentações, é porque eu não estou me fortalecendo em Deus, porque a palavra está falando, eu posso suportar, eu tenho graça para suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então a gente vê aqui, todos passaram pelas mesmas situações, viveram as mesmas oportunidades, tiveram as mesmas chances de mudar, de acreditar, mas eles escolheram o pior caminho. E Paulo está falando aqui, tudo isso é exemplo, não vamos cair no mesmo erro. Você já viu o povo lá do Egito morrendo? Você já viu aí o seu familiar passando por tal situação? Você já viu a sua própria vida em determinado tempo vivendo aquela situação? Então eu tenho exemplos, tudo são exemplos para a gente aprender. Então eu preciso aprender com os exemplos. Deus não vai fazer enquanto nós não mudarmos esse padrão de reclamação,
Porque esse povo pensava só nas vontades da carne, eles só pensavam em comer, em beber, em festejar, em farrear, e muitos buscam exatamente isso, busca fazer o que agrada, busca fazer somente o que tem vontade, o que a sua carne está pedindo. Então, muitos ainda carregam ídolos, mas não está carregando um santo aí, está carregando orgulho, está carregando a carnalidade, está carregando a falta de perdão. Então a palavra está falando, muito cuidado, viu? Porque lembra que eles achavam que eles estavam em jejum. Oh, Senhor, eu faço jejum, o Senhor não vê. Eu oro, o Senhor não responde. Muito cuidado. Quem julga estar firme, quem julga estar em pé, quem acredita que está em pé, toma cuidado. Pode ser que eu não esteja. Cuidado para não cair. Então, mais que um milagre, nós precisamos crescer internamente. Porque a gente precisa soltar essas coisas ruins, não carregar mais essas coisas que nos deixam vagarosos, como diz na palavra. Então eu preciso jogar tudo isso fora, precisamos amadurecer, porque a nossa vitória, a nossa saúde, a nossa família abençoada, são presentes do Senhor. E a gente tem que tomar posse disso, não é a minha família, é a minha casa abençoada, é o meu trabalho abençoado, mas tem gente que tem um sentimento de posse, né, com o problema, né? É o meu problema, é a minha luta, é a minha doença, é um sentimento de posse. A gente tem que tomar posse da bênção, não, é a minha vitória, é a minha conquista, a minha mudança, é o meu milagre. Mas os milagres eles vão acontecer quando eu mudar internamente. Porque se eu busco só pelo milagre, como eles faziam, eu posso ter o milagre, mas eu não vou ter a mudança do meu caráter. Aí eu volto e a serpente vai entrar. Mas quando eu mudo o meu caráter, eu conquisto o milagre, porque eu estou plantando.